sei se todo mundo já sabe, mas então essa é a Tuticam de lançamento. Esse é o trabalho novo. Vou responder umas perguntas que foram feitas pelo blog Rock 80 Brasil, que eu também sigo no Twitter. E agora vamos à primeira pergunta aqui, selecionada pelo Rock 80 Brasil, e que é da Anaína Monteiro. Como se eu não conhecesse a Anaína, está em tudo quanto é show, de Macaé, do Rio, de qualquer lugar. Ela pergunta: você pretende lançar a sua nova parceria com Vinícius Cantuário ou por enquanto vai ficar só para o novo trabalho dele? A primeira parte da pergunta. Não, por enquanto é só para o trabalho dele. Ele está lançando nos Estados Unidos e no Japão. E a música se chama Moça Feia e fala sobre uma moça que não é nada feia. Porque todas as moças hoje se acham feias, porque o padrão de beleza é inatingível. Então todas acham que estão 2 quilos acima do peso, que podia ter o nariz mais assim, que podia ter o bumbum mais assado. E na verdade é um alvo inatingível e que para a maior parte dos homens não quer dizer nada. A gente se encanta com coisas que não fazem parte do padrão. Pelo contrário, as que são muito, muito certinhas, muito aquela beleza mais clássica, e como dizia Oscar Wilde, deixa para os homens sem imaginação. Mas por enquanto eu não vou gravar não, até muito diferente do meu trabalho, é bem bossa nova, a não ser que eu encontre um outro jeito de tocar, mas é tão bonito o jeito dele, com Sakamoto no piano, um dos maiores pianistas do mundo, muito bacana. Aproveitando, queria que você contasse um pouco sobre o processo de composição da música 18 Mil Dias, sua parceria com o Ivan Lins. Bom, 18 Mil Dias eu fiquei muito tempo atrás do Ivan, querendo que ele me mandasse uma melodia para eu botar letra. E ele sempre falava que não, vou mandar, e nunca mandava. Aí um dia a gente se encontrou para conversar sobre assuntos políticos do Ministério da Cultura, e eu ia a Brasília, a gente teve um encontro com alguns outros artistas, e ele falou, não tem uma música para você realmente? Eu falei, então me manda por e-mail. Não sei fazer essas coisas. E aí ele me mandou, eu mandei buscar um CD, e fiquei ouvindo e fiquei apaixonado. E a música chama 18 Mil Dias porque fala dos meus 50 anos. 18 Mil Dias dá mais aproximadamente 50 anos. Eu achei uma música tão linda que eu achei que podia ser usada também para resumir minha vida. E é claro que ela não será resumida porque na música eu peço inclusive para ter mais 18 mil dias, ou mais ainda, ou 18 mil vidas, porque essa aqui é muito bacana. E foi assim que se deu a nossa parceria. Espero que um dia ele grave também, que eu achei ficar lindo ele gravando. Bom, acabamos essa primeira pergunta, selecionada lá pelo blog Rock 80 Brasil. Vamos à segunda pergunta, então, selecionada no blog Rock 80 Brasil. Ricardo Lem, de Cuiabá. Mas estive em Cuiabá várias vezes esse ano, ainda não tive, tem que ir lá. Qual parceria você ainda não fez e que ainda pretende fazer? São muitas. Eu sou bastante promíscuo em termos de parceiro. Eu tenho um monte de parceria que eu ainda não mostrei, que eu quero mostrar, mas ainda quero fazer com muita gente. Agora eu entrei com esse pessoal mais que eram os meus ídolos, né? Eu já compus com muita gente da minha geração, muita gente mais nova, e agora eu comecei a compor com gente que veio antes de mim e que me ensinou a fazer o que eu faço, que é o caso do Ivan Lins. Deixa eu entrar aqui, agora que entendi. Adoraria fazer música com o Erasmo Carlos, adoraria fazer música com o Arnaldo Antunes, que é da minha geração, com o Nando Reis, que eu ainda não fiz, com, claro, Roberto Carlos, Chico Buarque, esses caras com certeza adoraria fazer. Luiz Melodia, eu tenho muitos ídolos, né? Então, Rita Lee. Quero continuar fazendo música com os meus parceiros atuais. Tem um monte de música que eu ainda não mostrei, parceria com a Zélia Duncan. Uma foi gravada até agora pela Roberta Campos, no disco dela. Ficou bem legal. E tem muita coisa, muita gente com quem eu gostaria de compor. E quando aparece artista novo, também quero compor com artistas novos. Então, esperem muitas parcerias aí pela frente. Eu estou gostando pra caramba de fazer isso. Vamos a outra pergunta, então. Natália, do Ceará. Natália é uma cidade do interior do Ceará. Eu nunca fui, mas deve ser bacana. Qual a sua inspiração mais frequente quando compõe as músicas? Olha,
Não tem essa coisa do mais frequente. Eu vou lendo coisas, acho que literatura, mas não só literatura, como livros de não ficção, livros de filosofia, de política, de história, mas muita literatura, muito romance. Eu adoro os romancistas ingleses, os americanos atuais, leio muito. E, e aí eu vou pegando ideias, vou pegando. Livros de filosofia também me ajudam muito a ter um olhar diferente sobre as coisas. E atualmente meus parceiros, eu acho assim, quando eu tenho um parceiro, eu me inspiro muito no estilo dele, nas coisas que ele gostaria de dizer. Então, eu acho que meus parceiros também me inspiram muito. Outras músicas. Eu acho que a cultura é um produto social. Eu só componho porque outras pessoas compuseram antes de mim, porque outras pessoas escreveram coisas antes de mim. Eu acho que se começasse do zero, inventar a roda, ia ser complicado. Então também eu componho muito respondendo às coisas que eu ouço de outras pessoas, mesmo que faça isso inconscientemente. Agora a pergunta que foi pedida lá pelo blog Rock 80 Brasil, da Rafaela Sobral, de Olinda, Pernambuco, cidade linda mesmo. Você ainda pretende ampliar a utilização do projeto Cibit para outras cidades do país? Olha, essa é uma pergunta complicada. As coisas não foram tão simples para realizar em São Paulo, que é uma cidade grande e com um público muito legal. Acho que o maior público que eu tenho, talvez é Rio e São Paulo, depois acho que em Belo Horizonte, Brasília, mas acho que São Paulo é onde tem o maior público. E foi complicado. Talvez imaginar algo no gênero é uma experiência que a gente fez, não me arrependo, o show foi maravilhoso. A interação com as pessoas foi super legal, mas foi muito difícil de realizar. Ainda quero imaginar um jeito mais fácil de fazer isso, e eu acho que quando as pessoas perceberem mais o potencial do crowdfunding, de financiar o que querem ver, o que querem que aconteça nas suas cidades, mas acho que isso vai ser mais fácil. Talvez em mais alguns anos isso seja possível, a gente fazer uma turnê inteira assim, de crowdfunding. Mas não foi uma coisa simples, não. Mais uma pergunta selecionada aqui pelo blog Rock 80 Brasil, que é da Gessiara. Gessiara também é outra constante no Twitter, no Facebook, de São José de Piranhas, Pernambuco. Fica perto de onde, hein? Não conheço. Bom, no livro Manual de Sobrevivência no Mundo Digital, você conta as experiências que passou nesse mundo da internet. Existe algum projeto de lançamento de um próximo livro? Existe o projeto de relançar Letra, Música e Outras Conversas com o pessoal da Estereofônica, que faz essas camisetas, e que já vai começar a lançar também os livros do Humberto Gessinger. E a gente está com esse projeto de lançar até o fim do ano. É reestruturado, com uma capa mais bacana, com uma parte gráfica mais legal, e de relançar esse livro. Inclusive, eu tenho os áudios dos livros. Então, de repente, fazer uma versão em e-book em que a pessoa possa ler o livro e ouvir as coisas. Então, às vezes, o Renato Russo, por exemplo, começa a dizer: então, a música começou pelo baixo, e ele canta a linha de baixo. E aí você clica lá e ouve o Renato Russo cantando a linha de baixo para entender melhor o que ele está dizendo. Eu acho que em música isso ajuda um bocado. Então, a ideia é relançar Letra, Música e Outras Conversas e continuar a divulgar o Manual de Sobrevivência no Mundo Digital, que é uma coisa que eu sei que tem ajudado muitas bandas e muitos artistas a se entenderem melhor no mundo da internet. E vamos a mais uma pergunta. Seguindo a mesma linha, Sâmia Moraes de Carangola, que faz parte da quadrilha, claro, é a maior viajadora de todos, já foi à falência por minha causa. Me sinto bastante culpado em relação a ela, porque ela vai em todos os lugares e acabou de perder o emprego também. Então quem que morar em Carangola e souber de um emprego para a Sâmia, só tem que saber que o dia que tem show meu ela viaja. De resto, ela é bastante trabalhadora. Que a Sâmia perguntou: veja através do seu Twitter que você ama ler. Os livros influenciam no seu trabalho como músico e compositor? Olha, influenciam muito e principalmente me influenciam como ser humano. Eu acho que eu sou uma pessoa mais legal, ou pelo menos eu consigo entender um pouco mais a vida e achar que ela é um pouco menos complicada,
por conta de leitura. Eu me informo muito, eu leio muito, e isso me faz me sentir mais capacitado para lidar com as coisas que acontecem comigo. Eu acho que essa história, né? A vida não tem um manual, mas muita gente já pensou a esse respeito. Muitos pensadores importantes, muitos escritores importantes. Então acho que ler me faz uma pessoa não mais feliz. Às vezes as pessoas não sabem nada e são felizes, simplesmente porque sabem aproveitar a vida, mas mais capacitado para lidar com a vida. E aí também eu acho que me faz um compositor mais inspirado e mais original, pelo menos. Vamos lá, então. Mais uma pergunta. O Gleiner Vinícius Costa pergunta: como sua geração encarou a redemocratização da década de 80? Isso inspirou músicas? Olha, inspirou muito. Era um duplo sentimento, né? Um duplo sentimento. Um de euforia, de a gente sair daquela época de ditadura militar, com um sentimento de mágoa muito grande do que tinha acontecido, do que a ditadura fez com o país. Foi uma coisa que de muita desarmonia, de muita guerra, de muita e de botar a sociedade em polos opostos, uma guerra fratricida, né, entre irmãos. Então tinha essa coisa muito ruim, que para a gente tinha um culpado, que eram os ditadores, claro, que era o exército, e o exército ficou muito marcado por isso. É claro que tinha gente boa no exército e gente que não tinha nada a ver com isso. O exército tem um papel a cumprir no nosso país, mas naquele momento simbolizava o que tinha de pior, da censura, da impossibilidade da gente dizer o que pensasse, ou se dissesse o que pensasse, podia morrer por isso. Então, teve muita gente que falou disso. Acho que principalmente as bandas de Brasília e de São Paulo falaram mais disso do que as do Rio. A gente aproveitou a euforia de poder dizer o que quisesse e querer inventar um país novo, e querer modernizar esse país, ter uma linguagem, criar uma linguagem para o rock brasileiro. Então acho que inspirou bastante. E também a gente teve que inventar um jeito de falar de política sem ser do jeito antigo, que era combatendo os ditadores, porque já não havia essa ditadura. Então a gente teve que aprender muito o que a gente queria fazer. Só lembrando que as perguntas que estão sendo lidas aqui foram selecionadas pelo blog Rock 80 Brasil, que inclusive dá muita informação bacana para quem acompanha no Twitter. Eu acompanho direto. Vou responder uma pergunta selecionada pelo blog Rock 80 Brasil, da Sara Vasconcelos, de Caxias do Sul. Compositor, cantor, instrumentista, escritor, ativista, ídolo, quem é o Leone? Não sei, não conheço, nunca me apresentaram, nunca fui a um show dele. Essas definições são impossíveis, né? Quem é uma pessoa? A pessoa é tantas coisas, inclusive coisas que ela não quer ser também, que ela apesar de não querer ser. Então, acho muito complicado. Não saberia responder essa pergunta. Eu acho que é tudo isso que você falou, mais um pouco: pai, marido, homem, carioca, flamenguista. Talvez seja flamenguista, apesar dos... sei. Não vamos entrar nesse assunto, né, mas flamenguista. E outra pergunta aqui é do Fabrício Mazzocco, de São Carlos, que é o moderador do blog Rock 80 Brasil. E ele pergunta aqui: você tem participado de debate de questões políticas, principalmente as ligadas à música e direitos autorais. Quando o artista tem que assumir um outro microfone, o do debate público? Eu acho que qualquer pessoa tem o dever de se politizar. Eu não estou falando de se politizar, se candidatar a um cargo eletivo, ser vereador, mas tem que perceber que tem um papel social, que o mundo não é só a pessoa, o seu umbigo e as suas coisas. A gente está inserido numa sociedade e às vezes a gente fica reclamando que ela não funciona bem, e a gente não faz nada para ela funcionar bem. Eu conheço muita gente que fica reclamando na frente do Jornal Nacional: que absurdo, que cretino, não pode ser assim, mas nunca fez diferente. Quando os bons
não participam da política, com quem que a política fica? Com os ruins. Então, acho que é um papel importante de todo cidadão se politizar, ter ideias, se colocar. Acho que não existe um lado certo e um lado errado. A gente escolhe lados. Por acaso, eu sou uma pessoa de esquerda que acredita que o governo tem a obrigação de eliminar as grandes diferenças sociais, seja através de impostos, seja através de políticas públicas, mas de pegar de quem tem mais para poder fornecer dignidade para quem tem menos. Boas escolas, boa saúde, bom transporte, cultura, acesso à cultura. Isso, e não estou falando mais ou menos. Isso tem que ser bom. Então, assim, essa é a minha postura. Por outro lado, eu como músico, eu acho que a gente também tem que ver que o mundo mudou. Eu não posso ficar tentando defender os meus interesses exclusivamente. Por isso eu parto do mesmo princípio que parte o Fernando Anitelli, o pessoal dos Móveis Coloniais e vários outros artistas, de que a música tem que ser compartilhada, de que a arte tem que ser compartilhada. O direito autoral é um monopólio que remunera poucas pessoas para criarem mais. Então, em princípio, é para fazer com que a sociedade fique mais rica. Quando o direito autoral vira um empecilho para que a sociedade usufrua de cultura, ele tem que ser alterado. Então, eu faço parte do movimento Música para Baixar, que acha um absurdo que chame fã de pirata. Fã não é pirata, fã cria uma cena musical, participa. Então, eu acho assim, por favor, entrem. Por isso que eu digo, espalhem as nossas músicas, emprestem os discos, gravem, distribuam, não menor problema. Muito obrigado pela companhia. Nos veremos em breve, em qualquer momento. Espero que tenham gostado dessa TwitchCam. Então, foi isso. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado ao pessoal que mandou perguntas lá pelo Rock 80 Brasil. E nos vemos em breve. Continuamos nos falando aqui pelo Facebook, pelo Twitter, pelo site. Não sei se já falei para vocês que eu tenho um site, leone.com.br. E tem muita música de graça, inclusive Nas Margens de Mim e Para Te Deixar Viver já estão lá para baixar de graça, que fazem parte desse novo disco. Abração, tchauzinho, até a próxima. Bye, bye.